Olá a todos! Então, finalmente voltei para falar um bocadinho sobre as leituras que eu fiz no mês de Abril, para atualizar. E eu não queria mesmo deixar acumular para as leituras de Maio, porque eu em Abril tive leituras muito interessantes e eu acho que vale a pena mesmo vir aqui conversar um bocadinho convosco em relação a elas. E então, para começar, eu comecei o mês de Abril numa visita de estudo com os miúdos à França e levei o meu cubo. Levei por um descarte de consciência porque eu achei que não ia conseguir ler nada, mas o que é certo é que nós fomos de autocarro e mesmo a andar de um lado para o outro nós também andávamos de autocarro. Então foi muito tempo dentro de um transporte e então o cubo deu-me imenso jeito e fez-me uma companhia enorme. Claro que os meus colegas também fizeram, não estou a dizer o contrário, mas o livro, o Kobo ajudou-me imenso a passar o tempo. Até porque houve certos momentos em que eu já não tinha posição, já não tinha cabeça para nada e ao menos entrar naquela história, ao menos a motivação de ter alguma coisa para fazer, ajudou imenso. E então o que eu li no Kobo foi Onde Cantam os Grilos, da Maria Isaac. Eu estava com muitas expectativas porque ouvi falar muito bem sobre o livro e entretanto também tinha feito, ou melhor, não tinha feito, eu queria ter feito leitura conjunta com o clube de leitura da Babi. Eu até entrei no grupo, só que na altura não consegui ler, pronto, e eu mantive no grupo e tal, e depois quando terminei até dei lá o meu update. Mas eu adorei o livro, dei 4 estrelas. Onde Cantam os Grilos passa-se assim numa pequena aldeia, mais especificamente numa herdade. Então eu adorei porque é um livro também tipicamente português, um meio rural. Eu acho que aquele livro dava uma ótima telenovela, acho mesmo. O ambiente é espetacular e a Maria Isaac consegue nos agarrar muito bem. A história é interessante, um bocadinho previsível na minha opinião, mas ainda assim interessante. Não acho que seja assim tão clichê como eu achava que seria no início, mas a verdade é que eu gostei. Pronto, tem personagens muito emblemáticas, o Formiga, todos os membros da família Vaz. O que eu mais gostei foram as personagens, porque nenhuma delas é totalmente perfeita, também foram cometendo muitos erros, tentaram remediar, mas por vezes não conseguiram. Muito humanos, muita realidade. E como eu adorei o ambiente, adorei a história, adorei o desfecho da história, eu dei 4 estrelas. Se me perguntarem o que é que faltou, não vos sei dizer muito bem. Sei que me faltou alguma coisa e, apesar de ter ficado viciada e muito embrenhada na história, ter-me emocionado muito, só consegui dar 4 estrelas. E após isso, também comecei a ler a continuação, que é O Que Dizer das Flores. O que aconteceu com esse livro é que eu li bastante e quando estava na viagem fiquei viciada, só que depois quando voltei para casa não tive mais interesse em pegar no livro, até porque surgiram outras leituras que eu já vou mostrar que realmente captaram mais a minha atenção. De qualquer das formas, já o terminei, então acho que faz sentido falar de um a seguir ao outro. O que dizer das flores também se passa na aldeia, numa aldeia vizinha à aldeia em que se passa, onde cantam os grilos. Temos personagens em comum que aparecem de uma forma muito discreta e muito natural e eu adorei isso. A autora não quis fazer deles grandes protagonistas, simplesmente conheciam outras personagens e foram tendo uma aparição muito delicada, muito suave, muito natural, muito fluida e eu adorei isso. Gostei do próprio ambiente, também adorei o mistério que tinha na história, adorei a forma como tudo se resolveu, porque também achei realista e, portanto, é um livro também de personagens, embora eu tenha sentido que Onde Cantam os Grilos é mais livro de personagens. Mas eu adoro a Maria Isaac, sem dúvida, eu que vou continuar a lê-la. Eu acho que há um terceiro volume desta saga dela, eu não sei como é que se chama a saga, vou deixar aí o nome. Mas sem dúvida que eu vou continuar a ler. Vou ler o terceiro volume. Sei que ela tem um outro livro que saiu agora, acho que pela Porta Editora, eu já o vi lá no Continente e não o trouxe.
mas eu também o vou ler eventualmente porque realmente é uma escritora que eu gosto, sabe escrever, sabe construir personagens e sabe construir a trama de uma forma muito linear, muito coerente, sem parecer forçado, sem ser clichê. As personagens são espetaculares precisamente porque são humanas, erram muito, tentam corrigir os seus erros e às vezes não o fazem da forma que talvez fosse considerada mais correta, mas da forma que dá. Então eu adoro a Maria Isaac, vou continuar a lê-la com certeza. Dei 4 estrelas aos 2 livros e foi assim uma boa entrada no mês de Abril, sem dúvida. Depois, como fui à viagem com os meus, à viagem de estudos, nós fomos à França e depois também passámos em Espanha e estivemos lá um bocadinho no último dia. E passámos numa livraria e eu, claro, tinha que comprar alguma coisa. E o que é que eu comprei? Algo que eu, quando vi, não me consegui conter, tive de trazer e ponto final, não me arrependo. Aliás, eu tenho um arrependimento, que é não ter trazido o segundo volume. Mas falo-vos dos contos completos de Cortázar. Olhem, a melhor parte da minha licenciatura foi ter tido uma cadeira chamada Narrativas Hispano-Americanas Contemporâneas. Sim. Porquê? Porque eu aprendi tanto nessa cadeira. Aprendi a analisar textos, aprendi a perceber os símbolos, tudo. Aprendi a analisar o texto, de forma geral. E também conheci autores que até hoje me dizem muito e até hoje eu procuro o colo, digamos assim. E o Cortázar foi um deles. Eu nessa cadeira li o conto La Noche Arriba, que adorei, é um conto sensacional, espetacular. E então eu trouxe este volume, porque eu adoro contos, adoro Cortázar, por ter lido esse conto. Infelizmente não tinha tido mais nenhum contacto com ele, mas eu no mês de Abril consegui terminar a primeira coletânea, que se chama, acho eu, Plágios e Traducciones. Olhem, para já nós temos uma introdução espetacular que nos fala muito sobre como é que estes autores desta altura, deste local específico da América Latina, pensavam e trabalhavam e como é que utilizavam a literatura a seu favor. E em especial Cortázar, que utilizava a literatura e escrevia apenas e pura e simplesmente para se divertir. E ele, por ser tão leve com ele próprio, não é? Nessa maneira de ver a literatura, ele acabou por experimentar muita coisa e por isso é que, como ele teve essa liberdade para realmente experimentar várias coisas na escrita, os resultados são espetaculares e únicos. Ele realmente era um autor que não tinha medo de arriscar e de experimentar. E então ele tem contos sensacionais aqui. E eu destaco Las Manos que Crescem, que eu dei 5 estrelas. É um conto que dá pano para mangas. Nós podemos estar aqui horas e horas a analisá-lo. Eu li-o uma vez, mal terminei, voltei a ler. E no dia seguinte voltei a ler, que era para ver se não me tinha escapado mais nada. E eu falo assim com este sorriso porque eu adoro isso. Eu adoro não ficar com aquela sensação de que há mais coisas para eu perceber. E recordar-me agora, quando li esta coletânea, está-me a deixar muito feliz, porque eu fui muito, muito feliz a ler esta coletânea. Agora tenho que avançar para todas as outras, não é? Há várias, mas eu fui muito feliz porque já há muito tempo que não senti, já não tinha aquela sensação de ok, eu tenho que me sentar aqui, tenho que pegar no lápis e tenho que estar aqui a decifrar o que este homem quer dizer. E isso é uma experiência muito boa para mim, faz-me sentir espetacular, é um exercício que eu adoro. E pronto, olhem, eu não sei o que dizer, pode ser que um dia ainda faça alguma formação, alguma pós-graduação, qualquer coisa em estudos literários, mas este homem é único. E depois ele também tem aqui outro conto que eu li, que é o Puzzle, que eu não percebi nada e eu adorei. Eu adoro não perceber nada, adoro, porque eu só penso no que é que eu vou achar daqui a uns tempos, quando já não me lembrar, ou daqui a uns anos, quando não me lembrar, for a reler e pensar, olha, como é que tu não percebeste? Estava aqui os sinais todos. Portanto, são contos que crescem muito com a releitura, crescem muito com a maturidade e a cada releitura nós vamos
tirando um aspecto que nos tinha passado despercebido. E olhem, enfim, é espetacular. Entretanto, eu também já comecei a ler a segunda coletânea, que é Histórias de Gabriel Medrano, e já li o Retorno de la Noche. Desculpem, estou a misturar português e espanhol, mas Retorno de la Noche. E adorei também este conto. Adorei. Foi espetacular também, único, cheio de símbolos que nos estavam sempre a indicar aquilo que ia acontecer. E depois, o fim, ficámos na dúvida, o que é que será que aconteceu? Olhem, é espetacular. Ele ri-se na nossa cara. Ele faz o que quer e o que lhe apetece. E nós andamos ali a tentar desvendar e no fim somos muito surpreendidos. E eu adorei, adorei. Isto é um sinal, ainda bem que estou a fazer este vídeo, porque é um sinal que tenho de continuar a reler estes contos. Lá está, eu gosto muito de comprar estes livros, estas compilações de contos dos meus autores favoritos. Também tenho da Clarice Lispector. E eu gosto de ir lendo. Eu inicialmente tinha-me proposto a ler um conto por dia, mas isso não resulta para mim. E depois, como eu à noite não leio praticamente nada, e se leio é no colo. E depois andar com este calhamaço para trás e para a frente é dose. Eu já o fiz, mas é dose. As minhas costas e os meus joelhos já andam a pedir socorro e eu só tenho 24 anos, tenho que me cuidar minimamente, porque eu não sei como é que vou chegar aos 60, sendo sincero, não sei. Mas pronto, olhem, desculpem lá entusiasmei-me aqui com o Cortázar. E depois o que é que eu li? Li uma coisa, um livro que eu tinha comprado na Note. Vi que ele estava em promoção e pensei, não, tenho que ir. Não sei se tenho, ainda não tenho, já não tenho aqui o preço, mas eu acho que paguei 9€ por ele. Quando vi que ele estava em promoção eu trouxe-o. Porque já o queria ler há muito tempo, mas pronto, ia deixando de arrastar e tal, porque era caro e não sei o que, e contemporâneo, se calhar não ia gostar. Mas pronto, eu arrisquei. E é a Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Meninos e meninas, fiquei completamente viciada, não aguento. Eu já tinha visto a série na Amazon Prime o ano passado. Adorei, fiquei viciada. Ainda hoje ouço as músicas, eu adorei as músicas. Adoro o facto de me parecer um bocadinho que esta banda tinha inspiração dos Fleetwood, que é a minha banda favorita atualmente. Desculpa, Nirvana, mas agora é os Fleetwood. E eu comecei a ler isto e não parei mais. E a sorte é que eu estava na pausa letiva da Páscoa, porque senão não sei como é que ia ser. Eu ia deixar o meu trabalho todo de lado, estava com um vício e não dava para parar. Não sei se vocês já conhecem, mas aqui isto é um livro como se fosse de entrevistas aos membros de uma banda muito badalada, muito bem sucedida, da década de 70, 60, 70, no final da década de 60, que eram os Daisy Jones and the Six. Então esta banda, quando começou a ter muito sucesso, parou, desmembrou-se toda e portanto não fizeram mais música depois disso. Então neste livro nós vemos como é que foi o antes do sucesso, o durante o sucesso e o após, e o que é que aconteceu para eles pararem com a música e deixarem de ser uma banda. E eu tinha visto a série e tinha adorado, mas eu não percebia muito bem a forma como... Não é não perceber, eu percebia, mas na série acho que não é tão bem transmitido. Mas a relação das personagens principais, que eram a Daisy e o Bill, para mim na série fazia sentido, mas ao mesmo tempo, pronto, achava aquilo um bocado forçado. Aqui não, aqui está tudo muito completo. É espetacular, porquê? Porque a autora transmite muito bem o que é aquela vibe de banda de rock and roll nesta altura. Muito sexo, muita droga, bebedeiras, enfim, tudo e mais alguma coisa. Tudo aquilo que nós associamos às bandas de sucesso do rock desta altura. E atualmente também é, pronto, mas é diferente. E a forma como ela trabalha a relação das personagens é espetacular. E acho que ainda é um trabalho mais de louvar quando a narração é toda feita em entrevistas. Portanto, ela conseguiu muito bem transmitir como é que estas personagens se relacionavam, quais eram as motivações delas. Desde o início que começamos a ver o que poderia levar a este desfecho um pouco dramático, não é? E foi espetacular. É um trabalho muito limpo, muito... Quando eu digo muito limpo é sinal que tem muita pesquisa, não foi uma coisa feita à baldas, não. É um trabalho muito cuidado.
e depois a forma como ela trabalha as relações das personagens fazem o livro ser tão fixe e tão viciante. Adorei. Eu também sou suspeita para falar, eu acho que não havia aqui nada que... ou que sei, até assim, pronto, talvez a escrita às vezes me pudesse incomodar um pouco, mas tendo rock and roll, sendo dos anos 60, eu acho que não havia para eu falhar. Acho que não havia nada para eu não gostar. E pronto, e a escrita não me incomodou. Gostei do registro, não é? Assim, de entrevistas. Portanto, acho que isso ainda faz com que seja tudo mais viciante. E depois acho que o facto de, por vezes, não haver coerência nas coisas que eles contavam. Portanto, um personagem contava de uma maneira, o outro contava de outra. Acho que ainda tornou tudo uma atmosfera mais realista que nos embrenhava mais no livro, porque a verdade é que nós sabemos que toda a gente tem uma percepção diferente da realidade e nós conseguimos ver muito bem a percepção de cada um, que é diferente, mas que conduz ao mesmo fim. E acho que foi um trabalho muito bem feito. Adorei Daisy Jones and the Six, tanto em livro como em série. Recomendo vivamente. Recomendo. É um contemporâneo espetacular. Adorei. E depois fechei o mês com outro livro que eu fiquei viciadíssima também na pausa letiva. Eu adorei, foi espetacular. Ainda hoje penso neste livro, ainda hoje me apetece relê-lo já. Que é Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugene, não sei se é assim que se pronuncia. Já andava no continente, eu em abril comprei muitos livros, pronto, mas andava no continente, já tinha visto este, era para o trazer. Naquele dia não tinha trazido este, tinha trazido o outro, e depois na vez seguinte que fui lá, na semana seguinte, pensei, não, eu vou levar as Virgens Suicidas porque eu gosto da capa, já conhecia o título, já tinha interesse em ler e vou ler, pronto. Então eu não sabia nada praticamente do que falava, suspeitava que tinha a temática do suicídio. Mas este livro é muito, muito mais do que isso. O suicídio acho que é quase passa despercebido. Passa despercebido, quero dizer que não é o tema principal na minha perspectiva. Mas nós aqui, o nosso narrador, ele e os seus colegas conheceram 5 meninas que eram irmãs, que eram as meninas Lisbon, e ficaram sempre encantados por elas, porque elas também pareciam muito inacessíveis. E então tudo muda quando a mais nova se suicida e pronto. E então nós aqui temos a visão do narrador e dos seus colegas perante estas raparigas e tudo o que eles fizeram para tentar alcançá-las, a forma como eles as viam e pronto, olhem. Eu podia falar muito, eu gostava de falar mais, mas eu sinto que para falar deste livro eu tenho mesmo que organizar o pensamento, há muito a dizer. Acho espetacular o facto de o autor ter adotado uma visão do exterior para tentar chegar a algo que nós não sabemos. Portanto, nós sabemos que estas meninas se suicidaram, mas nós nunca percebemos o porquê. E por muito que nós tentemos e por muito que ele e os colegas, o narrador, também tentem, também não conseguem. Isto é tudo narrado de uma forma magistral. Eu vi algumas opiniões em que se criticava um bocadinho o livro porque era uma visão muito machista e porque aquelas meninas eram muito sexualizadas e porque estes meninos eram estúpidos porque não percebiam os problemas delas e ficavam demasiado encantados com os corpos e etc. E eu penso assim, eu pergunto-me, será que vocês realmente leram o livro? Porque sim, eles veem tudo isso, eles apenas veem tudo isso, porque eles são adolescentes, são rapazes, são adolescentes. O que é que será que um rapaz adolescente pensa? Será que vai estar a pensar em psicoanálise? Não, vai pensar exatamente o que está aqui descrito, normal, e foi por isso que eu gostei tanto, porque acho que realmente é a realidade que está aqui. Mais do que um livro sobre o suicídio, é um livro sobre a adolescência, portanto acho que faz todo sentido e por isso é que eu gostei tanto. E depois toda a temática familiar cativou-me imenso, todos os dramas, portanto elas eram 5, eles não as conheciam bem, mas davam a entender que elas poderiam ter algum problema específico. Então era analisar o problema específico de cada uma.
Pronto, mas eu gostei muito, não percebo o porquê de censurarem estes rapazes, não é? Esta narração, porque nós temos que ver que os narradores nem sempre são confiáveis, não é? Os narradores não quer dizer que sejam a voz da razão, são apenas a voz da história que estão a narrar. Enfim, desculpem, tinha que dizer isto, porque na altura fiquei incomodada com esses comentários, achei que era um bocadinho parvo, não é? Eu sei que nós temos que defender os direitos das mulheres, eu também sou mulher, também gosto de defender os meus direitos, mas caramba, não é? Enfim, pronto, desculpem, tinha que dizer isto. Encerro assim este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Contem-me se já leram algum destes e contem-me também se querem ler, se me recomendam algum baseado nestas leituras e vemos no próximo vídeo. Tchau!